Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém? Glórias a Deus. Daniel capítulo 9. Não tem como não trazer a mensagem de Daniel, né? Às vezes eu penso em não pregar, Deus me dá 3 testificações. Eu fico pedindo a Deus para testificar. Glórias a Deus. Na verdade, pregar não, falar um pouco da palavra, né? Eu costumo dizer que eu não sou pregador. A gente fala da palavra pela bondade e misericórdia de Deus. Deus está na casa, Deus está contemplando o teu esposo, o teu sacrifício na presença dele. Deus está olhando para a minha, para a sua, para a nossa adoração nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Pode passar despercebido aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus nada passa despercebido. Daniel capítulo 9, versículo 18. Quem achou, diga amém. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 18. Vamos ler a palavra que nos diz assim. O tema é a oração de Daniel às 70 semanas, o Messias. Oh, aleluia. 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a face do Senhor fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade é o teu povo que chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Então, até aqui, por gentileza. Guarda a tua Bíblia, por favor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Pode dar glória, pode dar aleluia. Se quer bater palma, pode glorificar. Porque Deus está na casa. Há uma festa aqui, meus irmãos. Há uma festa acontecendo nesta noite, neste lugar. Aleluia. Me presta um pouco da sua atenção. Já que você se sacrificou, já que você enfrentou a chuva, enfrentou vários desafios para chegar neste lugar, Deus tem uma palavra para você, para mim nesta noite. Na verdade, Deus ele já começou a falar. Deus ele não vai começar a falar, ele já começou a falar. E quem entrou ligado, quem veio adorar, e eu sei que todos que entraram aqui vieram adorar, já entenderam o que Deus está falando. Aleluia. Livro do profeta Daniel, conhecido o profeta Daniel, muito conhecido de todos os judeus, de toda a igreja. A Bíblia vai dizer que Daniel ele tinha um costume, que todo crente deve ter esse costume, independente de ministério, meus irmãos. A Bíblia vai falar, eu não sei horário, eu não sei se é 6 horas da manhã, eu não sei se era meio-dia, eu não sei se era 6 da noite, eu não sei o horário. A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Está entendendo porque ele foi um homem de vitória? Está entendendo porque ele é um homem que tinha intimidade com Deus? Está entendendo porque ele teve uma revelação que ainda vai se cumprir na nossos dias? Daniel tinha vida com Deus. O que falta para mim é vida com Deus. O que falta para você é vida com Deus. Para entender, pastor, eu já oro, mas nós nunca vamos orar o suficiente. Eu aprendi isso com um pastor veterano, porque naquela ocasião eu achava que eu orava muito, porque ficava meia hora em oração. Ele falou: pastor, o senhor pode orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, nunca será suficiente. A igreja é atacada constantemente, irmão. Esses dias eu passei sobre ataque, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Às vezes a gente é atacado até no sono. Eu estava dormindo esse dia e o adversário veio para me incomodar, mas Deus me deu a vitória. Pastor, isso nunca aconteceu comigo. Você não incomoda o inferno, mas quem incomoda o inferno, o adversário luta contra ele. Se não está acontecendo contigo, é porque você não está incomodando. A igreja ela precisa incomodar. A igreja precisa ter uma
vida com Deus de oração. A Bíblia vai dizer que Daniel vai entrar na presença de Deus. Daniel vai chegar-se diante de Deus e vai falar: Senhor, olha para nós, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para a nação, olha a situação que nós estamos. Oração é diálogo, oração é conversa, oração é intimidade. Ei, quem ora tem intimidade com Deus, quem ora tem vida com Deus, quem ora ouve e entende quando Deus está falando com ele. Ei, eu não consigo entender a voz de Deus, não ora, não busca, não obedece, jamais vai entender. Mas se ora, se obedece, se inclina a ouvir, a obedecer, vai entender a voz de Deus falando contigo. Muitas vezes Deus vai falar pessoalmente. Ei, tem hora que Deus fala pessoalmente, Deus fala de várias formas, e nesta noite Ele está falando através da palavra. Inclina, Deus, o teu ouvido, ouve, abre os teus olhos, olha para a nossa desolação, olha para a nossa dificuldade, olha para a nossa aflição. A cidade de Jerusalém, a cidade que chama pelo teu nome, está afligida, mas faz justiça, meu Pai. Daniel está orando pela cidade. Ei, eu aprendo já uma coisa aqui nesta noite. O Espírito de Deus, Ele está chamando a minha atenção e está falando comigo. A primeira coisa que eu tiro para mim nesta noite e para nós é o aprendizado, sabe qual é? Estarmos orando pela igreja. Ei, não é só pelo ministério muito não. Eu estou dizendo a igreja de Deus, a igreja do arrebatamento, a noiva do Cordeiro, pelos pregadores, que Deus possa dar a palavra revelada, porque a hora está chegando, o momento está chegando. A qualquer hora Jesus vai voltar para buscar o povo, a qualquer hora vai descer a sepultura. E como vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus se eu não tenho uma vida de oração com Ele, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não consigo sentir muito a presença dEle, se eu estou muitas vezes afastado dEle? Daniel está falando: olha para nós, Senhor. E ele está falando: segundo a tua misericórdia. Ei, segundo a tua misericórdia, nós não estamos orando fiado. Ei, nós estamos orando convicto. Você tem convicção da tua oração? Você tem convicção? Isso é o primeiro passo. A igreja precisa ter convicção. Daniel, quando diz não estamos orando fiado, ou seja, ele tinha certeza que a oração dele seria respondida, que Deus haveria de responder a oração dele. Você precisa, eu preciso ter essa certeza que as nossas orações serão respondidas diante de Deus. Aleluia. Estando eu ainda falando e orando, olha o que diz o versículo 20, meus irmãos. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado. Daniel está falando: Senhor, eu estou confessando o meu pecado, estou confessando o pecado de Israel, do teu povo. Se você ler, pegar tudo aqui, você vai ver que ele vai falar: o povo abandonou a lei de Moisés, o povo já não adora, e uma das coisas que trouxe a ruína é não ouvir a voz de Deus, é Deus falar e não ser sujeito à voz de Deus. O que pode me levar à ruína, o que pode arruinar o meu ministério, o que pode destruir a minha vida, o que pode me impedir de entrar no céu, é não ouvir a voz de Deus. Mas quem está ouvindo a voz de Deus nesta noite? Quem está entendendo que Deus está falando contigo nesse lugar? Ei, Deus quer levantar, Deus quer trazer um avivamento. Ei, pastor, o senhor está falando isso por causa da revista da igreja? Não, eu estou falando isso por causa da palavra. Deus, Ele quer, é necessário, Deus precisa de homens, mulheres, crianças, jovens com intimidade com Ele. Daniel tinha intimidade com Ele. Ele vai falar: pecamos, Senhor, nós erramos. Mas Daniel, ele vai se colocar, irmão. Agora eu te pergunto uma coisa: onde você vai encontrar algum erro de Daniel na Bíblia? Só ele falando aqui, aonde você vai encontrar? Mas por que ele fala isso? Porque ele reconhecia que todo homem diante de Deus, como diz o Salmo, ei, todo, não tem um que não erre, que não fale diante de Deus. Mas ele reconhece, ele se coloca, meus irmãos, na mesma condição do povo, embora nós sabemos que Daniel era homem de Deus. Daniel tinha uma vida com Deus, Daniel fazia a diferença. E ele vai falar com Deus: Senhor, olha para nós, olha para o teu povo, olha o que Deus pode fazer através da oração de um homem só.
Olha o que Deus pode fazer através da oração só sua, minha irmã. Ei, a tua oração é poderosa, a nossa oração é poderosa. Já ouvimos aqui testemunho de livramento que Deus deu. Ei, Deus faz coisas grandes através da nossa oração. Daniel, ele sabia diante de quem estava. Ele está falando: Senhor, eu estou confessando as nossas falhas. Eu estou confessando que nós não ouvimos os profetas, nós não ouvimos Jeremias. Está falando do povo. Ele está se colocando, ele não se acha melhor. Embora Daniel tinha uma vida de santidade com Deus, mas ele não se acha melhor, ele dá glória para Deus, ele dá honra para Deus. E quando ele faz isso, meu irmão, rasga o céu. A Bíblia vai dizer, você pode ler o texto, que do início que Daniel começa a orar, Deus vai, manda lá, vai o anjo. Mas a Bíblia vai falar que Daniel ficou 21 dias em oração. Você não entendeu não, né, crente? Ei, você não entendeu não, ei? A Bíblia pode falar, não é eu. Daniel, ele vai ficar 21 dias em oração. Capítulo 10, versículo 13. 21 dias em oração. Se você ler mais em cima, você vai ver jejum. Vai estar se humilhando diante de Deus, rasgando o seu coração para Deus, buscando a misericórdia. Outra coisa que eu aprendo aqui, é preciso, é necessário nós rasgar o nosso coração, nós rasgar as nossas vidas diante de Deus. Ei, hoje Deus não quer que eu rasgue a minha roupa, você rasga a tua roupa. O que Deus pede de nós é que nós venhamos rasgar o nosso coração diante dele, derramar o nosso coração diante dele, para ouvir ele falar conosco, para que ele possa nos ajudar, para que ele possa nos dar o alívio, para que ele possa nos dar o refrigério, para que ele possa nos honrar, para que ele possa abençoar nosso lar, nossa casa, nossa família, para que ele possa livrar os nossos, que muitas vezes o diabo já está pretendendo derrubar, destruir e lançar por terra. Mas através da oração da igreja, através da tua oração, Deus vai salvar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai mudar a história. Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta a mão. Levanta e pega. Tu crê. Levanta a mão da glória a ele. Levanta a mão e glorifica a ele. Uma única pessoa orando. Vai de pé. Oh, aleluia, glória a Deus. Daniel está orando diante de Deus. Daniel está falando com Deus em oração. E o varão Gabriel vai se apresentar. Mas antes de ele se apresentar, você vê lá no capítulo 10, versículo 13. 21 dias, meu Deus. 21 dias. Quanto? 21 dias. A Bíblia está dizendo 21 dias. Eu não oro isso. Eu não oro isso. Eu até me entristeço, a minha alma se entristece. Mas a Bíblia vai dizer, e Deus deu revelação para Daniel, que vai se cumprir no final. Deus deu revelação para Daniel há 70 semanas. Nós, quem está no curso, estudou sobre isso. Tem revelação do anticristo, tem revelação para os judeus. A revelação que Deus entregou. Ei, eu aprendo uma coisa: Deus não vai me dar revelação, Deus não vai falar comigo se eu não tiver uma vida íntima com Ele de oração. Por que Deus não fala, pastor? Porque Deus só fala com quem tem intimidade com Ele. É por isso que Deus não fala às vezes. Deus vai aguardar. A Bíblia vai mostrar o Velho Testamento. Vai ficar 400 anos. Quanto, pastor? 400 anos sem falar com Israel. No tempo do sacerdote Eli, Deus já não falava, já não havia revelação, até Deus chamar um menino, uma criança que estava no meio dos filhos de Eli, porque os filhos de Eli já estavam fazendo o que era errado, mas ali no meio ali tinha uma criança, tinha um pequeno Samuel, que Deus chamou ele, revelou a ele o que haveria de fazer. Deus quer te revelar, Deus quer te revelar, Deus quer falar conosco, Deus quer nos dar estratégia. Ei, eu e você precisamos de estratégia. Não posso vencer com a minha força, eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Não adianta, por mais inteligente que seja, sozinho você não vence, sem o Espírito você não vence. É por isso que a Bíblia fala no livro do profeta Isaías: vindo o adversário como uma corrente de água. Ei, você já viu a corrente de água? Sai destruindo tudo, sai arrastando tudo, sai arrancando tudo no caminho, sai derrubando
a corrente de água. Mas a Bíblia diz: o Espírito Santo orará contra ele a sua bandeira. Só o Espírito de Deus, só o Espírito pode nos dar vitória, meus irmãos. Só o Espírito pode dar vitória à igreja. Ei, estamos vivendo um momento difícil. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar a ordem para o pastor presidente dessa igreja, para nós fecharmos esse lugar, para nós deixarmos de pregar, porque querem mexer na Bíblia, querem tirar o que está escrito aqui, mas o que está escrito aqui é a verdade. Ei, precisamos ter uma vida de oração com Deus. Eu não sei qual horário que você vai tirar no celular na sua casa. A única coisa que eu sei, se Deus está falando hoje, pastor, essa palavra não é para quando tiver muita gente, não. Essa palavra é para hoje, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Você acha que muitas vezes o adversário não vem para fazer eu parar? Quantas vezes vem para nós parar? Ei, você que ora, quantas vezes acontecem coisas para você não orar, mas você venceu, você está vencendo. Persevera. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar nós 21 dias. Graças a Deus por isso, né? Porque se deixasse eu teria medo. Quem perseverar até o fim será salvo. É momento de salvação, é momento de esforço. E Jesus falou: o reino do céu é tomado à força. Eu estou me lembrando, meu Deus, a hora não permite, mas eu estou me lembrando quando eu estava em oração. Já havia mais de uma hora que eu estava orando na igreja, clamando a Deus, e chegou alguém perto de mim. Eu já falei isso aqui em algumas ocasiões. Eu quis abrir o olho, eu quis parar a oração, mas eu falei: não, é o obreiro que chegou, ele costuma chegar nessa hora, é ele que chegou. Eu fiquei orando, e de repente aquele obreiro tinha um perfume gostoso. Chegou ele na igreja mais tarde, e eu pensei: mas calma aí, se o obreiro chegou agora, quem está orando diante de mim? Aí a curiosidade me bateu, eu abri o olho para ver, porque eu não queria abrir o olho, eu queria ficar ligado com Deus. E quando eu abri o olho, eu não vi ninguém perto de mim, pastor José. Eu não vi ninguém perto de mim, pastor José. Eu não vi ninguém perto de mim, mas eu sei que era ele. Era o anjo do Senhor. Ele me falou uma coisa, não, ele não me falou nada, mas eu senti a presença dele. Eu senti a presença dele. Eu senti. Chamando por porra, chefe, cai. Oi, pepa, tu, pite, calaba. Eu estava orando, eu estava clamando. Deus falou comigo: sai de dentro da sua casa. Eu ainda resisti à voz de Deus. Deus falou comigo, eu era solteiro: sai de dentro da sua casa. A gente sempre resiste à voz de Deus, né? Amém, meu Pai. Infelizmente. Mas eu atendi. Demorou, mas eu atendi. E eu estava orando, meu Deus. E quando eu estava orando, eu fiquei com medo, porque o meu corpo foi crescendo. Eu senti como se eu estivesse crescendo. Eu falei: meu Deus, eu vou quebrar a telha, eu vou destruir tudo, porque a gente é ignorante diante das coisas de Deus. Naquela hora Deus falou comigo: quando o crente está em oração, ele é um gigante. Você não entendeu? Quando você está em oração, você é um gigante. Você se torna um gigante na reunião. Quer ter experiência? Ore, busque, clame, que Deus vai ouvir a tua oração, porque Deus ouviu a oração de Daniel. As palmas glorifiquem, exalte o nome do Senhor. O Espírito de Deus continue falando conosco.